2, 3 e... Muito bem, senhoras e senhores. Ui, só 1, 2, 3. Dedinho na tela, estamos começando mais uma live enigmática de Oráculo dos Ossos, expansão da consciência, tudo que envolve a humanidade. Você vai ver aqui nessa live enigmática de Oráculo de Ossos, senhoras e senhores. O despertar da consciência, tudo. Essa é a live mais acessada de todos os tempos. Temos mais de 100 pessoas me chamando aqui no Verdinho. Se não tiverem essas 100 pessoas aqui na live, não vão dar continuidade. A live de Oráculo de Ossos e as cartas dos Daimon. Para quem não me conhece, eu sou o Luxuel, sou luciferiano e oraculista. E trago mais uma live de expansão de consciência. E aquela vela ali, a chama está maior do que a própria vela em si. Senhoras e senhores. Olha isso. Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Daimons. Olha a chama dessa vela, senhoras e senhores. Grazi, seja bem-vinda. Salve seu sagrado feminino. E todos que já estão na live. O mestre Quimbandeiro Ave Lúcifer. Seja bem-vinda, Daniela. Salve seu sagrado feminino. Sidney dos Santos. Dedinho na tela, curte e compartilha. Vamos chegar à marca de 1K de curtida para dar início a mais uma sessão de Oráculo dos Ossos. Deixa eu limpar essa tela para ficar mais magnífica. A vela, pronto. Etan, sejam todos bem-vindos. Grazi, salve seu sagrado feminino. Agios Lilith, Agios Lúcifer. Então, pessoal, para quem caiu pela primeira vez de paraquedas nessa live, a live consiste em responder uma pergunta objetiva. A cada queda do Oráculo de Ossos, temos um complemento enigmático com as cartas dos Daimons, tá? Lembrando que não tem a ver com a Umbanda, não tem a ver com a Quimbanda, não tem a ver com o Candomblé. Aqui você não vai identificar qual é o seu Exu, qual é o nome do seu Orixá. Aqui é pergunta direta, aqui é energia do momento. Então, como nós somos um ser tricotômico, dentro do luciferianismo, nós temos a energia de Lúcifer, Baalzebut e Astaroth. Corpo, alma e espírito. Então, vamos. Pode ser pessoal? Pode ser pessoal. Você agenda lá no particular. A consulta completa no Oráculo de Ossos. Chama diretamente no Verdinho para ser respondido. Chama lá no link que está associado. Vamos à primeira queda do Oráculo de Ossos. Identificar o que é tricotômico. Ao som do Oráculo de Ossos, todas as pessoas que estão aqui. Já chegou em 1K de curtida? Ainda não? 7 pessoas. Bora, dedinho na tela. Vou ajudar vocês. Para a gente fazer a primeira queda do Oráculo de Ossos e em seguida responder no particular. Temos que chegar à primeira queda do Oráculo de Ossos para identificar as energias do momento e vamos fazer a pergunta o que seria ser... O que é ser tricotômico dentro do luciferianismo? 400 curtidas. Bora, Morena, seja bem-vinda, salve seu sagrado feminino. 5 pessoas não entraram na live, estão aí só espiando. Para você curtir a live, você tem que entrar na live, tá? Não adianta você só sugar as energias aí. E outra, eu fiz uma ritualística antes. Quem não entrasse na live, eu estaria sugando a sua energia. Então você que está só de bituca aí, se você não entrar, você será sugado a sua energia. Vamos lá? Dedinho na tela. 666 curtidas. Daqui a pouquinho chega 1000 curtidas. Live. Olha o tamanho dessa chama aí. Eu tô falando sério. Olha o tamanho dessa chama aí. Eu tô falando sério pra você.
Tá na live? Só um instante. Eu tenho que fazer a primeira tiragem aqui. Só para identificar uma pergunta que me fizeram aqui. O que é tricotômico? Bora, desenvolvedor. Já chegamos? Vamos lá. Agios Lúcifer. Ó, segundo essa queda do oráculo de ossos, dentro do luciferianismo, tricotômico, 1, 2, 3. Do ponto cardial leste, que é Lúcifer, até o sul aqui, ó. Do leste ao sul, porque leste é Lúcifer, ao oeste Leviatã, leste-oeste, ao norte Belial, em algumas tradições Baalzebut, e ao sul Satã. Então, tricotômico para o luciferiano significa compreender o ser humano como a trindade interna, tá? 3 camadas coexistentes. Quais são as 3 camadas coexistentes? Não é na visão cristã, porque é corpo, alma e espírito, mas sim uma estrutura de poder, de consciência, de manifestação. É o corpo. O que significa o corpo para o luciferiano, no luciferianismo? O corpo não é visto como uma prisão, mas como uma ferramenta de manifestação da divindade interna, senhoras e senhores. Tá? Então é através do corpo que você vai ancorar energias, respiração, pulsação, movimento, projeta intenções, gestos, rituais, voz. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. É o corpo. Recebe sinais, instintos, prazer, dor, medo, desejo. Então o corpo é a base da magia, porque é o canal pelo qual a vontade se torna ação. Por isso existe o tricotômico, entende? Então vamos para o 2, corpo, alma e espírito. A mente, a psique, ela vai forjar onde o desejo vira sigilo. Então, na visão luciferiana, a mente não é separada do espírito. Ela é o laboratório, digamos assim. As crenças são moldadas, os símbolos são compreendidos, a imaginação ritualística vai tomar forma. Entende? Então a mente é a ferramenta da autodeificação. O lugar onde você constrói sua sombra, o arquétipo, a persona, o daimon interno, porque nós também somos daimon, se vocês não sabem. Entende? O trabalho luciferiano é algo psicológico ao mesmo tempo, que você pensa. É algo para você pensar, você se tornar. Entende? E o espírito nada mais é do que a centelha divina. Centelha divina. É a pneuma superior do daimon, senhoras e senhores. É a parte externa, é a parte soberana, indestrutível. Aqui é o núcleo da filosofia luciferiana, ó. É a tua parcela de força primordial. É o teu nome verdadeiro. Ou você acha que o nome de batismo que te deram aí é o nome verdadeiro? Vocês estão achando que é, né? Então, o espírito é a tua vontade maior. É o seu telema interno. Então, a energia do daimon interno, que te guia no caminho da luz negra, é sobre isso, é sobre o espírito. Entende? Então, respondi o que é a tricotomia dentro do luciferianismo. Ok? Vamos agora às perguntas no particular. Já estou com 2 pessoas aqui. A live consiste em responder a pergunta objetiva, tá? Objetiva. E a resposta nem sempre é tão objetiva assim. Não precisa colocar nome nem data. Atenção. Por que o Luxwell fala sempre para não colocar nome nem data? Porque você não sabe da procedência das pessoas que estão em live e as que não entraram. Pelo menos eu estou vendo aqui, ó, tem 7 pessoas que estão assistindo. Você sabe da procedência dessas pessoas, da intenção dessas pessoas, ao você colocar nome e data em lives aí? Você sabia que através da energia, da data do teu nascimento, dá para você verificar muita coisa no campo astral? Quem sabe manipular realmente as energias? Porque tem umas pessoas que manipulam sempre ao seu favor. Por isso que estão te oferecendo ebós à distância, pactos com Lúcifer à distância. Estão trabalhando no mental e estão aprisionando pessoas. Essa é a grande verdade. Poucas pessoas querem
saber disso, porque vocês estão mais preocupados quem é a fulano de tal, se está pensando em mim, você está preocupado quanto que eu vou receber na minha conta, você está preocupado se eu vou ganhar na Mega Sena, você está preocupado qual é o final da novela, você está preocupado na série da Netflix, e o mais principal, você não está, a tua espiritualidade, a tua expansão de consciência. Isso você não está preocupado. Aí depois você fica se maldizendo. Por que dá tudo errado para mim? Claro, você tá desenvolvendo num local onde a energia é densa, você está só amamentando aquela energia densa para ficar muito pior para sua vida. Fica complicado. Vamos lá. Responder no oráculo de ossos as primeiras pessoas. A live consiste em responder a pergunta objetiva, tá? Já temos pessoas aqui? Então vamos começar agora. Uma trilha sonora aqui que já entrou. Ó, essa é a trilha sonora do oráculo de ossos, hein? Claudinéia, seja bem-vinda. Jandley Neri, saudações. A live consiste em responder a pergunta objetiva. Estou na live? Saudações. Não precisa se identificar aqui. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. A live consiste em responder uma pergunta objetiva a cada queda do Oráculo de Ossos, tendo um complemento com as Cartas dos Daimons. Coloca a pergunta lá no verdinho, tá? Não precisa colocar aqui. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Já teve o início, já. Já teve a primeira queda do Oráculo de Ossos, tá? Explicando sobre o corpo, da energia, a mente da forma e o espírito do propósito. Ser tricotômico não é o contrário. Deixa eu explicar aqui, pessoa. Você tá falando aqui comigo no verdinho. Não é separar partes, tá, pessoal? É integrar. Baphomet, ele não vai separar partes. Ele é integrar. É o corpo não luta contra a mente não luta, não sabota o espírito não abafa o medo. Então, é um alinhamento. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Consigo ser aceito por algum guia espiritual? É isso que quer dizer? Você tem que se aceitar você mesmo em primeiro lugar. Não vá nessa de querer... eu quero saber qual é o nome do espírito. Eu quero saber qual é o nome do meu guia, o nome do meu Exu, da minha pomba gira, qual é o meu Daimon. Se você não se entende por si só, qual é o primeiro livro que eu devo ler? Mas tem um Michael W. Ford. Michael W. Ford, senhoras e senhores, ele vai entrar em contradição a cada livro, para você ter ideia. Então não existe uma verdade absoluta nos livros, senhoras e senhores. Ali é só uma pitada, só para você ter uma noção. Você não tem que se basear totalmente em Aleister Crowley. É uma filosofia. É algo que você vai ler de tudo e vai reter somente o que é bom para você. Entende? Meu fractalzinho. Entendeu? A expansão da consciência. O que está externo aqui é praticamente uma ilusão. É o que você está projetando que aconteça e o que você vê. É uma loucura, né? Mas o que está existindo, na verdade, agora é só você. Não é uma fagulha, não é uma centelha divina.
Você se permitiu nascer em várias formas e você está se redescobrindo. Você é como se fosse Deus no estado de amnésia, não. Como é que está se relembrando? Você tem Alzheimer. Pronto, você é Deus aqui com Alzheimer. Você está se redescobrindo como Deus. Uma virada de chave dessa aqui, ó. Vou fazer igual o Pablo Marçal agora. Pegou o código agora? Você é Deus com Alzheimer e você está se relembrando quem você é. Isso é a expansão da consciência. O restante é só loucura mental da cabeça. Criou várias e várias religiões. No mundo nós temos, sei lá, vou chutar aqui, mais de 8 milhões de religiões. Que vai se resumir a só um, que é você. E aí? Expansão da consciência. Vamos lá, pergunta? Live do Oráculo de Ossos e as cartas dos Daimons. Vou conseguir me estruturar? Muito bem. Ótima pergunta, hein? Live de Oráculo dos Ossos. Eu tô com 3 pessoas aqui no verdinho. A live é patrocinada, senhoras e senhores. Uma pergunta 25 no PX ou um presente da Meta. Live de Oráculo de Ossos e um complemento com as cartas dos Daimons. Não precisa colocar nome nem data aqui, tá? É só você me chamar lá no verdinho e faz a sua pergunta lá. Por que, Luxel? Porque você não sabe da procedência das pessoas que estão em live. É algo espiritual, isso é seu. Pra que você vai colocar aqui? Entendeu, Jandley? Chama lá no verdinho, faz a pergunta no particular. Tô com 3 pessoas. Quando eu chegar até você lá no verdinho e falar vamos lá, já é pra você, tá? Pronto. Vai ser pra você, tá? Iniciais. Deixa eu ver seu nome. GA. Coloquei vamos lá, já é pra você. Não precisa se pronunciar, não precisa falar nada aqui em live, tá? Acompanha na live e fica lá no verdinho também. Temos 6 pessoas olhando a live e não entraram. Sintam-se à vontade, tá? Coloquei vamos lá, já é pra você. Iniciais GA. Vou conseguir me estruturar. Ok, vamos lá. Ao som do Oráculo de Ossos você vai mentalizar e canalizar, tá? Vou colocar agora uma trilha sonora específica. Ai, Jesus. Vou colocar esse mantra aqui. Vamos lá. Iniciais GA. Mais uma queda de Oráculo de Ossos. Focando na carreira espiritual. Jesus, Lucifer. Ponto cardial leste. Ok? Para a resposta, sim, mas não é um caminho linear. A sua energia mostra crescimento em ondas com 3 condições, tá? 3. Uma, direcionamento claro de espiritualidade. Certo? Autoridade espiritual assumida. E presença. Muito bom. Então, a resposta já é sim. A energia do Daimon aqui, regente, nessa queda de Oráculo de Ossos, se chama Vasago. Vasago aparece para as pessoas que precisam de desbloqueios em caminhos escondidos, tá? Mostra oportunidades invisíveis. Vai corrigir rotas profissionais e trazer
prospectar, né? Novos consulentes por indicação. Então vai fortalecer também a tua intuição oracular. Ele é excelente para terapeutas, oraculista, abrir leitura, vai ampliar evidência, tá? Então vamos às 3 cartas agora com relação a essa energia desse Daimon. Conselho das cartas. A energia do Daimon é Vassago, né? Valak, assuma a visão que você tenta esconder. Então, a energia no momento aqui vai mostrar para você, inicial G. Você está vendo mais do que admite. E isso cria uma trava na prosperidade. Então, o conselho principal é escolher um foco. Ou é tarô, oráculo específico, uma terapia energética, desenvolvimento espiritual. Você precisa se posicionar como especialista. Não como, sei lá, faço um pouco de tudo. Entendeu? Mais uma carta. O Rei de Copas, Alócer. Você tem que começar a entender que temas espirituais que você mais domina é esses aí que você tem que entrar. Tá? Você tem que começar a gravar vídeos curtos sobre a tua espiritualidade, onde você domina, para abrir caminhos aí, tá bom? Para você se expor energeticamente. Porque não é fácil, principalmente aqui nas redes sociais. E finalizar, Vepar, o 8 de copas, olha só que maravilha. Sim, você consegue se estruturar, tá? O conselho é clareza, foco e presença. Tem que assumir essa evidência, escolher uma linha de atuação e criar uma estrutura fixa do seu trabalho espiritual, ok? Respondido? Foi bem profundo, hein? Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Daimons. A live consiste em responder uma pergunta objetiva a cada queda do Oráculo de Ossos, um complemento enigmático com as cartas dos Daimons. Ellen Borges, seja bem-vinda. Mandar um forte abraço para quem está aqui comigo. A Grazi, seja bem-vinda sempre. Total sentido. Eu ministro uma mentoria, tá? Para quem quiser iniciar dentro do luciferianismo. Não é definitivamente. Eu vou falar para vocês olhando para vocês aqui, tá? Eu faço uma ministração sobre iniciação à gnose luciferiana. Não é um pacto. Porque o pacto, senhoras e senhores, com a sua espiritualidade é com você e sua espiritualidade. Não é simplesmente eu pegar... Deixa eu ver aqui. Pegar aqui um papelzinho, isso aqui é o pacto. Agora você tem que sangrar por tantos dias. Você tem que fazer isso aqui. Pronto. E você tem que me pagar 7 mil reais. Não é isso que eu faço, não. Eu ministro pra você, individualmente, que não tem grupo, tá? Não tem grupo, é individualmente. Por que, Luxuel? Porque eu vou saber aonde o estágio de espiritualidade é onde você se encontra. Pra te dar orientação. Um mentor tem que passar dessa forma. E não simplesmente vender um pacto e deixar a pessoa lá. Se vira agora. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo, cara. Espiritualmente falando. Entende? Aí a pessoa fica perdida e não sabe. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu tô com um altar aqui. E aí? Então, essa ministração pessoal, essa mentoria, é para você entender os princípios luciferianos. Você estudar de tudo e reter somente o que é bom, que vai fazer sentido para você. Porque Maria tá num caminho aqui, ó.
E o João já está mais na frente. Então, cada um tem sua direção. Não existe eu passar algo pronto, jogar num grupo e todos ficarem lá tudo doido, entende? Então, essa administração é dessa forma. Então, você tem interesse em entender mais o que é a iniciação gnose-luciferiana? Primeiro passo, agendar uma consulta completa no Oráculo de Ossos. Porque aí você vai saber quais são as energias do momento, da energia do Daime de nascimento, Daime de aliança, Daime regente. E lembrando que esses Daime não são fixos, senhoras e senhores. Por incrível que pareça. Não é para você se apegar como se fosse um Exu ou uma Pombogira, né? Eles são seres totalmente livres, não nasceram. Entenda isso de uma vez por todas. Não tem nada a ver com nossos ancestrais. Então você vai identificar a energia do Daime de nascimento, Daime de aliança, Daime regente e vai começar a trabalhar. Nesse ponto aqui, por exemplo, Baal Zebut. Baal Zebut vai trabalhar no mental. É o senhor da fertilidade, da tempestade. Onde é que eu estou errando aqui nesses pontos? Então você tem interesse em fazer essa iniciação gnose-luciferiana, tem que passar por esse espaço. Fez a consulta completa no Oráculo de Ossos, se prepara de 2 a 3 meses para fazer a iniciação. E por aí vai. Ok? Vamos lá. Vamos voltar ao Oráculo de Ossos. Foi só uma breve explicação sobre o que é a mentoria. Quero participar da live, Pachave. Saudações. Não precisa colocar nome nem data. Marília, gratidão por ativar o Hatme. Quem puder ativar o Hatme, dedinho na tela. Tranquilo? Só em você evoluir, eu estarei evoluindo também. Só escute aí, coloque em prática. Quando você puder, você troca essa energia. Porque aqui, pessoal, o dinheiro não existe, tá? É só apenas uma energia. Você vai estar uma troca de energia. Você vai estar precisando algo sobre a tua espiritualidade, você vai dar um pouco da tua energia e vai receber algo. É sempre assim. Pegue a água aí, já coloque próximo, já coloquei a minha aqui, ó. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Diamonds. Vamos lá? Seu nome? Boneca, seja bem-vinda. Obrigado por seguir, curtindo a live. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Diamonds. Uma pergunta 25 no PX ou um presente da meta. Lembrando que aqui não tem a ver com a Umbanda, tá?
nem com a quimbanda, nem com o candomblé. Aqui não tem a ver com os nossos ancestrais. Aqui é com a alta magia, com a energia de daimons, dentro da demonolatria. Aí pode ser respondido através de uma queda do oráculo de ossos e um complemento com as cartas dos daimons. Ok? Aqui não vai aparecer nada. O seu Zé Pilintra não vai aparecer aqui. Salve seu Zé. Salve a malandragem. Mas seu Zé não vai responder através da energia dele. E sim da energia de daimons. De seres não nascidos. Os nossos ancestrais foram os nossos ancestrais, entende? Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos daimons. Uma pergunta 25 no PX ou um presente da meta. Vamos lá? Qual é o nome da próxima pessoa? Iniciais MGR. Quando eu falar vamos lá no verdinho para você já é, para você ficar atento aqui, tá? Live de Oráculo dos Ossos. Próxima tiragem para iniciais MGR. Ao som do Oráculo de Ossos, você vai mentalizar e canalizar as energias do momento, tá? Vamos lá. Os caminhos. Os seus caminhos como sacerdotisa, tá? Na tradição afro-umbandista. Vamos ver, vamos identificar a energia do Daimon Regente, do momento. Ó, já sai 3 pontos específicos aqui para você, tá? A mediunidade de comando, não de submissão. Isso já é excelente. A primeira energia que sai para você aqui, ó. Ela não veio para ser uma filha obediente dentro da religião. Ela veio para administrar, conduzir, organizar, estruturar, guiar. Tá? Segunda linha de trabalho. Abertura e encantamento. Isso aqui é o eixo energético dela, ó. Que é ligada ao povo de esquerda, que trabalha com abertura de caminhos, a entidades de magnetismo, atração. No caso dos Daimons, a atração tinha a ver com Citre, né? Energia quente e transformação. Então o caminho dela aqui se divide em 2 momentos. O agora, a preparação, a limpeza, o corte, né? E em breve, liderança, autonomia. Então a senhorita M é uma energia que nunca cresceu dentro de estruturas extremamente rígidas. Ela evolui quando ela começa a criar. A energia do Daimon aqui, regente, ela nunca ouviu falar. Gaap. Já ouviu falar? Tenho certeza que ela não ouviu falar. Gaap é regido por energia quente, sacerdotal, ao ponto de 2 mundos, exatamente o que ela está vivendo agora. Ela aparece. Sabe por que essa energia aparece para você? Porque porque abre portais espirituais e ajuda na transição de um ciclo religioso para outro. Então vai fortalecer a sua liderança, tá? Protege você contra manipulações de correntes, chefias, o que mais acontece hoje nas religiões, né? Entidades mal intencionadas. E aí vai. Gaap é o Daimon dos sacerdotes, dos magos limiar, da construção espiritual. Então vamos às 3 cartas aqui com a energia do conselho, da energia de Gaap para senhorita G. Paola, seja bem-vinda, salve seu sagrado feminino. Vamos lá, quais são as 3 cartas? Conselho. Gaap. Vápula. A carta O Mundo no tarô tradicional, mas Vápula aqui diz assim, ó. Pare de pedir permissão e comece a afirmar como uma sacerdotisa real. Entende? Então essa energia aqui vai mostrar que você
Você segura dons por medo de causar ciúmes. Você evita brilho para não parecer arrogante. Malfas, o 10 de espada, ocultamento. Você se preocupa demais com a opinião de gente que vibra menos. Cuidado com as pessoas próximas aí que estão vibrando menos, tá? E para finalizar, 8 ou 9 de paus. Evite. Cara, você tem que evitar de uma vez por todas essas energias densas de pessoas próximas. Porque você não merece estar em energias densas. Você tem que estar mais além. Afinal de contas, você é uma sacerdotisa. Então, resumo daqui, ó. Caminho. Sacerdotisa é para liderança. É para abertura de caminhos. É a força maior, quente. A energia do Daime Regente aqui é Gaap. E o conselho, sempre assumir a força. Cortar vínculos que drenam. Criar o seu próprio território espiritual. Respondido. Fez sentido para você? Deixa um feedback lá no Verdinho. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Vamos para a próxima? Mandar um forte abraço para quem está aqui comigo na live. Anjo Tel, Cristiane, User, Valfer, Aldenio, é isso? E o JK. A live consiste em responder uma pergunta objetiva. Boa noite, saudações. A cada queda do Oráculo de Ossos temos um complemento com as cartas dos Daimons. Live patrocinada, tá? Uma pergunta 25 no PX ou um presente da meta. Vou colocar aqui no ponto inicial. E vamos para mais uma trilha sonora diferenciada da live, hein? Estão gostando da live? Quando não houver mais perguntas, eu termino a live, hein? E aí, se identificaram? Caramba, estou até tremendo. Suas respostas me reacenderam as esperanças. Se puder responder. Então, tem a mentoria, tá? Em seguida você vai agendar uma consulta completa no Oráculo de Ossos para identificar as energias do Daime de nascimento, Daime de aliança, Daime regente, saber onde é que identifica Gaap, que tem que você identificar qual é a área que você tem que trabalhar, que não é fixo, não é um Daime fixo, entende? O número de Daimons, senhoras e senhores, é incontável. E não se resume simplesmente nos 72 Daimons da Goétia Salomônica. Tem pessoas que acreditam que só existe 72 Daimons, para você ter ideia. Não é só isso. É um número incontável. Entende? Então não existe essa... Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês sabem que a matemática é infinita, né? Mas quais são os números que nós temos? É só do 1 ao 9. Em seguida vai só repetidamente, várias vezes, o mesmo número. Assim é o número de energias de Daimons. Para você ter ideia. Uma legião é um número incontável. Então quando um Daimon, por exemplo, Baalzebut, ele comanda 66 legiões. Você acha que é só meia de espírito, só aquilo. Aqui é só uma representação, ainda mais no campo filosófico da teoria
só partindo da Goetia Salomônica, né? 66. Eu prefiro pegar esse número e vou reduzindo até chegar a um número só. 66 dá o quê? 12. Aí vai reduzindo, ficou 3. Então Lúcifer, não, Baal-Zebut, ele comanda, ele está dentro da trindade luciferiana. Lúcifer, Baal-Zebut e Astarote. Entendeu? Então, é um número infinito, energia de Daimons. Não se limite só nos que está catalogado. Ah, mas eu só conheço da Asgoetia, da As Paulina. Só conheço... Cara, vai muito mais além. Por exemplo, Clauneck, ele não se encontra lá nos 72 Daimons da Goetia Salomônica. Salomônica, pessoal, é o menor que tem. É a chave menor de Salomão. O nome já diz, pô. Então vai muito mais além de você entender. Entende? Vamos lá, tem mais alguém para perguntar no Oráculo de Ossos? Essa é a explicação breve sobre o Oráculo de Ossos. Quem está curtindo essa live de expansão de consciência, deixa aí um gostei, faz uma pergunta interessante, tá? Nossa, não acendi aqui minhas luzes ainda, hein? Deixa eu ver aqui, só acender aqui para ficar mais interessante. Pronto. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Eles representam nossos egos, nossas lutas, que temos que vencer para a nossa evolução espiritual, correto? Exatamente. Exatamente isso. Agora o senhor tocou num ponto muito importante. Boa noite, boa tarde a todos. Saudações, Bia. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Vamos lá? Vamos nos aprofundar aí sobre a questão o que a moça falou agora aí, ó. Os Daimons, eles representam nossos egos, nossas lutas que temos que vencer para nossa evolução espiritual, correto? Vamos lá? Vou fazer uma queda de Oráculo de Ossos com relação a essa afirmação, tá? Daqui a pouquinho eu vou trocar aqui a vela. Vamos ver o que realmente representa os Daimons. Numa tiragem profunda aqui, ó. Ai, Jesus, cara. Quem acha que Daimon é simplesmente espírito, eles não são. Não são apenas arquiteturas internas ou cósmicas, tá? As entidades, né, que muitos chamam, dentro de nós tem arquétipos, cara, impulsos, potências. Então, algumas energias arquetípicas do poder interno, por exemplo, Citri vai trabalhar no desejo, no magnetismo. Paimon, que é o ponto cardial leste, autoridade, vai comandar, é a voz superior. Belial, ao ponto cardial leste, oeste ao norte. Belial é mais autonomia, soberania, romper correntes. Aí Vassago, clarividência, leitura do destino. Gap, e vai trabalhar mais na alquimia, a liderança espiritual. E Astarote, conhecimento proibido, memórias astrais. Baal, que é Baal-Zebut, né? Que não tem nada a ver com o Beelzebub da Quimbanda, tá? Então Baal, ele vai trabalhar na multiplicidade do eu, a estratégia, sobrevivência, que também está situado ao ponto cardial, leste-oeste, ao norte. Invisibilidade. E Andras vai trabalhar na guerra,
interna, vai cortar as máscaras. Entende? Então, cada uma dessas faces aí do seu próprio poder, para você entender cada energia dessa. Por isso que quando você evoca, porque você tem que entender, é evocar ou é invocar? Invocar é quando você traz de dentro para fora, e evocar é quando você chama para próximo. Então, quando você invoca parte de você que está adormecida, entende? Então, existem esses portais de sombra, as lutas internas. Cada daimon vai refletir uma sombra específica que nós precisamos entender, integrar, para destruir e depois construir. O caos está aí. Por exemplo, o Citri vai revelar as inseguranças sexuais, autoestima, esses pontos. Magnetismo. Aí já Belial vai mostrar onde você aceita, se você aceita ou não ser preso. Porque Belial tem muito a ver com o sem mestre, né? A integração de soberania. Aí Andras vai expor onde você se sabota. Entendeu? E por aí vai. Então não é sobre vencer o ego. É sobre dominar a sombra, que é algo diferente, tá? Vencer o ego é igual a destruição. E dominar o ego é cavar até virar poder. Isso que é o certo. Então vencer o ego. Entenderam? De uma vez por todas? Tem mais alguém perguntando aqui no verdinho? Live de Oráculo de Ossos, estamos falando sobre expansão de consciência também, tá? Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Daimons. Opa, vai acabar ali. Vai dar tempo, vai dar tempo. Anjos, Lúcifer. Você foi da Quimbanda? Eu fui da Quimbanda quando eu era criança. Eu era da Umbanda e da Quimbanda. Mas aí... eu ainda era criança e era uma Umbanda bem antiga. No interior do Ceará. Mas aí os meus familiares se converteram. Eu fui o primeiro a me converter. A minha mãe era da Umbanda, tinha um barracão no interior do Ceará. E de Quimbanda também. Eu dormia dentro do terreiro, dentro do barracão. Criança. Cansado de acordar com a minha rede se balançando sozinha. Aí aos 12 anos de idade eu comecei a ler a Bíblia, estudar. Aí eu... mãe, isso aqui eu posso ler também? Porque na Umbanda pode, né? Você pode ler a Bíblia, porque tem um sincretismo aí, né? Religioso da Umbanda com Jesus e tudo. Aí eu fui começar a ler, aí eu... cara, aí as pregações. Isso aí é do diabo, sei o que e tal. Daí eu fui... pô, então eu tô no caminho errado. A Umbanda, a Quimbanda... isso é coisa do diabo. Aí eu me converti. Aí eu levei minha família todinha, cara. Mãe, pai, os irmãos. Aí eu fui vivendo. De 12 anos de idade até... aí foi até 18 anos de idade, servi o exército. Aí veio 20. Pá, me casei aos 33 anos. Quando eu me casei, eu comecei a ler a Bíblia total. Li 3 vezes por completo. E os meus familiares, todos cristãos. Eu vendo tudo acontecendo dentro do cristianismo. Das religiões. Aí eu me volto para minha espiritualidade novamente. Eu, caraca, velho. Tá tudo ao avesso aqui. É um sistema. Eles querem que eu enxergue dessa forma. Aí, expansão de consciência. Aí deu um instalar, pronto. Aí pronto. Cara, eu tava
Na verdade, eu acho a inversão de valores. Eu achava que estava no certo ou estava no errado. E o errado era o certo. Daí eu continuei com os meus ancestrais, só que eu não faço parte de nenhuma casa de Umbanda, nem de Quimbanda, tá? Eu tenho os meus ancestrais em casa. E me voltei com a energia de Daimons, comecei a me aprofundar. Teve meus primeiros contatos, aí pronto. Aí foi. Aí há 15 anos que eu já estou dentro com energias de Daimons. Entende? E é basicamente isso. Eu tentei resumir o máximo possível. Um dia eu faço um vídeo explicando detalhes dentro da religião que eu passei, dentro do cristianismo, até chegar aqui. Você saiu da Matrix, pronto. Na verdade, ninguém sai da Matrix ainda, porque a gente ainda está nessa matéria, né? Nós estamos despertos. Tem pessoas que despertam dentro da Matrix. E tem outros que continuam adormecidos. Então é mais interessante você estar dentro da Matrix, mas você está desperto. E tá a cada dia mais estudando. Eu não estou no nível total não, cara. I'm sorry, I don't know speak English. Speak Portuguese. Não, sorry. Do you remember? Esse é o inglês, viu? Live de Oráculo dos Ossos. Exatamente. A live consiste em responder a pergunta objetiva. Que live sensacional, hein? Live de Oráculo de Ossos. Bia, gratidão por curtir a live. Vamos lá, pessoal. Curtindo a live. Bebendo a água. Tem mais alguém? Hoje já foram mais de 50 perguntas respondidas no Oráculo de Ossos. Cigana Luar, seja bem-vinda. Salve seu sagrado feminino. Chama lá no verdinho, tá? Chama no verdinho, tá associado no perfil lá na frente. Não precisa colocar nome nem data aqui. A maneira que eu trabalho é totalmente diferente das pessoas que trabalham aqui na plataforma. Não precisa colocar nome nem data. Porque pensa comigo. Você não sabe da procedência das pessoas que estão em live. Você não conhece. Nem das que não entram aqui, porque tem 7 pessoas que estão assistindo e não entraram na live. Então não é interessante você colocar o seu nome, a sua data e a sua pergunta. Porque existem pessoas aí, tem muitos os cães gulosos. Eu chamo eles de os cães gulosos. Que eles estão esperando só você colocar seu nome, a sua data, a sua fragilidade pode interferir na sua caminhada espiritual. Se é um cão guloso que entende até de troca de cabeça, ele pode fazer com você. Você sabia disso? Então fique atento a isso. E outra, ó, todo magista que você for fazer uma consulta, é interessante você primeiro perguntar a sua ancestralidade. Você sente realmente que aquilo ali é para você? Ali você realmente vê um fundo de verdade ali, ou é só... Você vai só por ir mesmo? E vai em qualquer live, faz as mesmas perguntas e deixa o seu nome, a sua data. Confia em todos e em tudo. Por isso que a sua vida está desandada. Entende? Então tenha cuidado com esses pontos aí. Tem uns que parecem golpistas. Tem outros que nem parecem, são, né? Sou bruxa, pronto. Não vou deixar nem subir aqui não, viu? Não vou deixar subir o que você falou. Para as pessoas não te procurarem. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Chama lá no verdinho para ser respondido. É só ir lá no perfil. Ok. Marli, seja bem-vinda. Salve seu sagrado feminino. Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. A live consiste em responder a pergunta objetiva a cada queda do Oráculo de Ossos.
Temos um complemento enigmático com as cartas dos Diamonds. Chama no verdinho. Ok, aguardo. Ok, quando seguir, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Edirlene Fernandes, seja bem-vinda. Salve seu sagrado feminino. Chamem lá no verdinho para fazer pergunta. Não precisa colocar nome nem data aqui, tá? Seja bem-vinda. Salve seu sagrado feminino. Prefiro perder todos os conteúdos. Beleza. Tem um canalzinho lá no vermelhinho. Tem 343 vídeos, tá? Totalmente gratuitos. Falando sobre ocultismo, luciferianismo, demonolatria, expansão da consciência, oráculo de ossos e carta dos Diamonds. Podemos perguntar depois, Theo. Depois a gente faz aí esse levantamento aí. Já provei agora. Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Diamonds. Muito bem, senhoras e senhores. Looks welcome, my lord. Estamos de volta em mais uma live de Oráculo de Ossos e as cartas dos Diamonds. Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Diamonds. A live consiste em responder uma pergunta objetiva a cada queda do Oráculo de Ossos. Um complemento enigmático com as cartas dos Diamonds. Positivo. Sim. Bia curtindo, seja bem-vinda, Jéssica Souza, salve seu sagrado feminino. Foram todos respondidos? Só tem mais duas perguntas para ser respondido aqui. Daqui a pouquinho vamos finalizar a live, tá? Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Diamonds. Crenças. As piores crenças são as limitantes. A minha dúvida é
que se cada pessoa cultuasse o satanismo, todos estariam possuídos? Cara, você não tem que cultuar o satanismo, você não tem que cultuar diabo, não existe diabo, não existe Satanás. São palavras, adjetivos com significado. Satanás, Satã, vem da palavra shaitan, que quer dizer adversário. Diabo foi feito por religião. Entende? Não existe. O que existe o que está existindo exatamente agora é você, no momento. Você é uma centelha divina. Só isso. Ah, mas está acontecendo uma maldade na... Você não pode fazer nada. Você tem que fazer por você. O teu externo aí que está acontecendo é por conta do que você ainda não tratou dentro de você mesmo. Isso é expansão de consciência. Não vai existir um Deus externo para te salvar. Simples assim. Nome casado ou solteiro? O primeiro, tá? Primeiro. Que vale é a energia do primeiro nome. Eu acho que é por isso que muitas demandas não pegaram em mim, hein, senhoras e senhores. Vou revelar aqui uma coisa aqui. Eu espero que a galera que não gosta de mim, que pegou meu nome, até os 5 anos de idade, meu nome era tá? Aí agora esse que vocês conhecem aí, não é mais o meu nome. E mesmo porque o meu nome agora é Luxuel, né? Meu nome de espiritualidade é Luxuel. É o poço da luz. É o que traz a iluminação. Então o que vale o nome quando você é casado ou solteiro? É o primeiro nome lá, tá? Porque às vezes as pessoas oram, se desgastam e nada acontece. Porque orar não resolve nada. Ação é que faz as coisas acontecerem. Orar não resolve nada. Por exemplo, tem uma família passando fome ali, aí o pastor diz assim, eu vou orar por você. Não vai acontecer nada. Nenhum Deus externo vai ajudar a criança ali, não. Nenhum Deus externo vai chegar um mau elemento lá e vai estuprar a criança, e esse Deus da religião não vai defender. Que não era para ser um Deus onisciente, onipotente, onipresente, proteger os deles? Não, vai deixar, vai permitir. E aí? Quer bugar a mente? Quer entender agora a expansão da consciência? Eu te falo de uma vez por todas. Vamos lá? Vou responder aqui no oráculo de ossos aqui para a pessoa. Live de oráculo dos ossos e as cartas dos daimons. Certo? Vamos verificar, tá? Tem 2 pessoas para responder aqui no oráculo de ossos. Vamos verificar quais são as energias. Deixa eu só falar com ela aqui. Aí eu vou colocar... Quando eu colocar vamos lá no seu verdinho, já é para você, tá? Pronto, vou falar com ela aqui. Vamos lá. Quando eu colocar vamos lá é pra você. Aí você não precisa se pronunciar em live, tá? Você só acompanha aqui na live. Gostei da sua objetividade. É isso. Vamos lá? Ao som do oráculo de ossos, você de inicial CM da Silveira. Não coloco o nome completo aqui porque não há necessidade de ninguém saber o nome da pessoa. Sobre a sua pergunta, através da queda de... lembrando, aqui não é o próprio Daimon que vai abrir a boca para te responder, não. Aqui é uma queda energética. Aqui é uma tiragem energética. Não é o próprio diabo respondendo, porque nem diabo não existe.
O diabo é a maldade da humanidade. Vamos lá. De acordo com a pergunta que você fez, sobre o esposo dela vai receber alguma energia? Mammon, sim. Mas não é rápido não, tá? Existe um valor devido aí, mas falta uma peça de confirmação aqui, tá? Algum documento, alguma coisa em trâmites, uma autorização. Confere aí. Há uma pessoa intermediária nessa situação que você perguntou, através dessa queda de oráculo de ossos. Eu posso identificar aqui, ó, que pode continuar enrolando, tá? Então tem essa questão aí, é um trâmite, né? Entendeu? A energia do Daimon aqui regente nessa queda de oráculo de ossos, minha filha, é a Andromálios. Quando a Andromálios aparece aqui nessa energia, diz que significa dinheiro preso. Alguém deve estar segurando, tá? Existe alguma coisa de justiça. Então é preciso recuperar alguns recursos, manipular energias, tá? Para você obter o teu resultado aqui. Alguém tá agindo de má fé com relação a isso daí, tá? Então esse Daimon aqui, ele vem com essa energia de destravar. Não significa que vai destravar não, tá? Você tem que manipular e saber dessa energia, fazer o Paranauê aqui acontecer para te ajudar. Então essa energia aqui, desse Daimon aqui, ele destrava pagamentos e expõe quem está dificultando. Pra você ter uma ideia, tá? Então vamos às 3 cartas, para identificar aqui o conselho das cartas. Agios Lucifer. Azazel. Você sabe quem foi o Azazel? Que trouxe todo o comando de um local para trazer um sentido. Então, esperar pacificamente não funciona nesse momento, tá? Se houver documento pendente aí, assinatura ou comprovação, isso precisa ser resolvido primeiro. Satã. Pronto, acabei de falar sobre o rapaz lá. Satã é você não admitir que a situação tá errada, tá ao seu favor. Você tem que ser adversário dessa situação. Você não tem que aceitar. Você sabe que você tem que receber. Então você não aceita. Então você tá sendo Satanás nessa situação. Não é um adversário. Não é um diabo que tá te perseguindo. É você ser Satã nessa situação. Tá entendendo? E Corozons, tudo que você começar, você tem que dar continuidade. Não deixar estagnado. Essa carta fala sobre isso, tá? Então, resumo rápido. Vai receber? Sim. Mas com cobrança, com postura. O Daimon atual aqui é Andromálios, recuperação. Ele significa recuperação, essa energia aqui. Então, o conselho é agir com firmeza, clareza, cobrança direta e evitar intermediários. Tem coisas em trâmites aqui. Opositor, exatamente. Respondido? Fez sentido para você? Deixa um feedback lá no verdinho. Live de Oráculo dos Ossos e as cartas dos Daimons. Quem tá gostando da live aí, curte e compartilha. O que foi que o rapaz falou? Eu gostei da sua objetividade. Pronto. Andromálios. É isso aí, exatamente. Ó, fez sentido pra você? Isso é expansão de consciência. Você tá começando a entender. Você tá começando a entender que é só você que existe nesse momento aqui, ó. Que tu tá olhando aqui pro celular. Tá com ele aí na mão, né? Isso é só o que tu tá projetando. Só existe você nesse exato momento. Então isso é parte do todo, ó. É uma centelha divina. Você é uma centelha divina. Você se permitiu nascer em vários fragmentos e observar a sua própria criatura. Isso cara, é foda, meu. Quando tu começar a entender isso, vai virar uma chave.
Live de Oráculo dos Ossos e as Cartas dos Daimons. Aqui é um assunto que não é pra poucos, tá? Nem muito, nem... Ninguém não tá preparado pra esse assunto. Nós somos os nossos deuses. É exatamente, cara. Você acha que o cara que pisou na Terra há 2000 anos atrás, que era um fractal meu, que muitos hoje chamam de Jesus, que não, mas ele não é Jesus. A religião criou esse nomezinho aqui pra ele. Quando ele pisou na Terra, ele foi logo falando assim, ó, vós sois deuses. E o que eu faço aqui, vocês farão coisas muito maiores. Ele entrou em templos religiosos, entrou com chicote, cara, chicoteando a galera na época. Vocês estão fazendo isso aqui de comércio, cara, não existe isso. E a espiritualidade não habita em templos feitos por mão de homens, é você que é o templo. E aí? Eu sou o princípio, o meio e o fim. Vós sois deuses. Ele está dizendo para ele mesmo ali, para a criação dele ali, ó. Aí tu sabe o que foi que a galera fez na época? O concílio da época, os fariseus, a galera que só tava só de olho só no povo. Vamos matar esse cara, que não vai dar não, meu irmão. Já pensou todo mundo aqui despertar? O despertar da consciência aqui nesse povo? Aí não vai existir mais elite. E aí? E é o que está acontecendo hoje, filho. Tem que manter a galera pianinho, sem pensar. Por quê? Porque tem que dar uma ração. Eles controlam dentro do sistema religioso, sistema farmacêutico, vai te matando aos poucos, você precisa da farmácia. E o sistema alimentício. Tu acha que tu tá comendo aí coisas que vai realmente te trazer uma abertura de uma glândula pineal para ti? Tu tá comendo coisa para calcificar, para ficar mais ainda sem consciência. Entendeu? Você acha que a IA é de hoje, a IA? Eles usam IA há muito tempo. Você acha que já existia tantos filmes e tantas músicas? A IA já existia, cara. Teve um propósito para trazer agora. Entende? É foda, meu irmão. Então é isso, senhoras e senhores. Vamos encerrar mais uma live. Eu espero ter acrescentado em algo para vocês. Anticristo sem ser diabo. Ah, que pena. Então façam perguntas interessantes. Tem mais alguém aqui? Invocá-lo? Agora eu vou para cima com estratégia. Invocá-lo? É interessante você fazer uma consulta completa. Ou entrar na mentoria. Tem uma mentoria, tá, pessoal? Um valor bem acessível para você receber vários materiais, tirar dúvidas diretamente comigo. Ok? Todos já foram respondidos. Tem alguma pergunta? Temos um canal lá no Vermelhinho. Tem mais de 300 vídeos lá. 343 vídeos. Então, saindo dessa live aqui, vai lá no Vermelhinho também, se inscreve. Tem um canal de música também. Tem uns 5 músicas gravadas que eu chamo de rock luciferiano. Luxwell Oficial é o canal de ocultismo, luciferianismo e expansão de consciência. Luxwell Oficial com 2 F é o da música. Não esqueçam disso. Luxwell Oficial. Ok? Mentoria, pronto. Só entrar, já te mando um material. Você vai começar a tirar dúvidas. Em seguida tem a tiragem completa no Oráculo de Ossos. Sim,
No vermelhinho, não posso falar o nome, mas aí você escreveu aí. Senão o sistema vai me banir se eu falar o nome em outra plataforma. Muito bem, senhoras e senhores, Luxwell, para quem não me conhece, sou luciferiano e oraculista há 15 anos. Não faço parte de nenhuma, de uma vez por todas. Eu não sou da Umbanda, não sou da Quimbanda, não sou do Candomblé. Com muito respeito a todas as religiões, mas eu não sou de religião. Eu tenho a minha filosofia de vida, tá? Que é o luciferianismo. Eu fui cristão por 21 anos. E fui da Umbanda e da Quimbanda quando eu era criança. Que tinha um sincretismo ali com o catolicismo. Ok? Eu gosto muito de ler sobre ocultismo. Muito bom. Marli. Me chama lá no Verdinho depois. Quem quiser fazer a mentoria da gnose luciferiana. Como é que funciona? Não é um grupo. A mentoria você vai ter uma mensalidade que é acessível. Vai receber vários livros, inclusive os livros de Eliphas Levi, Michael W. Ford, a Bíblia do Adversário, a maioria dos livros mais top que tem, nós vamos espremer todos e vai reter somente o que faz sentido para você. Entendeu? Já leu Eliphas Levi? Muitos chamam de Eliphas Levi, né? Eu chamo Eliphas Levi. É o de alta magia, né? Ok? Então vamos encerrar a live. Tem mais alguma pergunta pra gente se aprofundar ou não? Tá com quanto tempo de live? Deixa eu ver aqui. 1 hora e 17 minutos. Já cheguei a algum... Avancei alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Boa noite. Pronto. Até mais.